Olá, tudo bom? Seja bem-vindo a Rômulo Trindade Mentoria e Certificações. É um prazer muito grande ter você aqui no nosso canal, aqui no YouTube, tá legal? Bom, nós estamos aqui numa aula muito especial, que é uma aula relacionada e focada em Conselho Monetário Nacional. Nós já estamos na parte 2 de Conselho Monetário Nacional. E se você não assistiu os vídeos anteriores, eu aconselho fortemente você a assistir esses vídeos. Então para agora esse vídeo aqui e assiste os vídeos anteriores para você entender esse caminho que nós fizemos até chegar até esse momento, tá legal? Nós vamos para uma segunda parte do Conselho Monetário Nacional. Detalhe, um assunto extremamente importante que você precisa gravar, saber e aprender para sua prova, tá legal? Então não tem jeito, são assuntos que a cada momento são cobrados e são bastante cobrados, inclusive, e o pessoal que está fazendo prova para a área bancária, ele tem caçado a 4595 de 64 para poder fazer questões novas, tá bom? Então, eu vou tentar aqui aprofundar o máximo possível de conteúdo, justamente para ajudar você nesse seu objetivo, tá bom? Ok? Saiba de uma coisa, a nossa intenção principal é ajudar você a ser aprovado no concurso público dos seus sonhos. E eu começo o meu vídeo sempre dizendo, você que de repente não tem muito tempo para estudar, você que tem muitas responsabilidades para poder cumprir ao longo do seu dia a dia, eu começo meu vídeo dizendo para você, você também pode sim ser aprovado no concurso público que você tanto deseja, tá legal? Ok? Apenas mantenha seu foco, continue estudando e apenas continue, porque eu tenho certeza absoluta, nós vamos ajudar você a ser aprovado no concurso público dos seus sonhos, tá bom? Beleza? Vamos então para nossa segunda parte, que vai falar desse Conselho Monetário Nacional, e mais uma vez eu te peço, se você não tem acompanhado a nossa linha, volta lá, acompanha desde o início, porque vai fazer muito sentido para você essa aula depois que você assistir as aulas anteriores. Beleza? Bacana? Então vamos lá, deixa eu sair aqui para o cantinho da tua tela para a gente poder falar sobre esse tema, tá legal? Bom, a gente vai para uma segunda parte, onde a gente vai falar sobre as funções do Conselho Monetário Nacional, beleza? Bom, a gente já viu várias funções até aqui e a gente está aqui parado ainda no artigo 3º da 4595 de 64. Por que parado, na verdade? Na verdade, a gente está fazendo aqui um belo de um investimento. Afinal de contas, cai muita questão sobre esse artigo, tá legal? E aí, ó, essa aqui é interessantíssima, tá? Isso aqui é mais uma função do Conselho que mais tem cara de Banco Central do que de Conselho. E geralmente isso derruba o aluno na hora da prova, tá bom? Por isso que vale muito a pena você gravar esse aqui, porque ele cai muito em prova e eles adoram usar para derrubar aluno. Preste atenção que ele vai dizer o seguinte, ó. É função do Conselho Monetário Nacional. Isso aqui, ó. Vamos lá. Ó, limitar sempre que necessário taxas de juros, descontos, comissões ou qualquer outra forma de remuneração de operações e serviços bancários financeiros, inclusive aqueles prestados inclusive pelo próprio Banco Central do Brasil. Bom, é muito interessante você entender uma coisa, tá legal? O foco principal aqui é você entender que o Conselho ele tem um poder muito interessante e bem importante, inclusive, que é o poder de limitação, ou seja, dizer até quanto pode ser cobrado em taxa de juros, até quanto pode ser pago em comissões, até quanto pode ser cobrado em um determinado serviço prestado por uma instituição financeira. E aqui você tem que tomar um cuidado, porque literalmente essa palavra limitar, ela não está dizendo para você fixar. Então o Conselho não vai dizer quanto eu vou cobrar. Ele não vai me dizer isso. Ele vai dizer, olha, Rômulo, cobra só 5%, cobra só 7%. Ele não vai dizer isso. Ele vai dizer até quanto. Ou seja, ele pode me dar uma limitação, tá legal? E aí, pessoal, essa função do Conselho, ela é uma função que não é... Como é que eu posso dizer assim? Se você for ao longo do período levantar o histórico, não é algo que ele goste muito de usar, até porque aqui dentro do Sistema Financeiro Nacional sempre se pregou a liberdade de cobrar as suas taxas, tá legal? Desde que, claro, não se passe dos limites, tá bom? Mas o Conselho em alguns momentos teve que usar essa carta na manga. Qual foi o momento que ele usou isso? Nas regras de operação de cartão de crédito, tá legal? Realmente aqui no Brasil as coisas relacionadas a cartão de crédito eram bastante complicadas, você não tem noção de quanto era complicado, porque as cobranças de juros eram altíssimas, era juros sobre juros, era muito complicado, e aí o Conselho um dia decidiu começar a cortar as asinhas desses cartões de crédito. Então várias regras começaram a aparecer. Primeira regra foi a figura de que
a partir de agora, a pessoa não poderia ficar pagando várias vezes o mínimo. Então ela deveria pagar uma vez o mínimo e no outro mês ou ela quitaria a dívida toda ou então ela já parcelaria aquele valor. Tá legal? Já tivemos outras situações também em que o conselho teve que fazer a limitação da cobrança da taxa de juros do crédito rotativo do cartão. E aí, recentemente, o que ele diz? Ó, a partir de agora, quando uma pessoa entrar no crédito rotativo e ela começar a pagar isso para o banco, esses juros que vai incidir durante esse período que ela não pagou não pode exceder 100% da dívida inicial após 12 meses. Tá legal? Essa regra que eu acabei de te falar agora, ela não está dizendo quanto, ela está dizendo até quanto. Então não pode exceder mais do que 100%. Então os cartões de crédito, as empresas de cartão de crédito, ficam ali tentando sempre, né, manter as taxas de juros cobradas dentro desse limite. Beleza? Bacana? E aí tem outras coisas aí que o conselho acabou, em algum momento, tendo que usar o poder de limitação. É a carta de limitação, não é a carta de dizer quanto, tá? É dizer até quanto. Beleza? Bacana? Então, essa função eu queria muito que você guardasse. Quando cai em prova, parece ser Banco Central, mas não é. É Conselho Monetário Nacional, de acordo com a 4595 de 64. Tá legal? Vamos lá, então. Tem mais uma aqui, ó. Ele fala assim, ó. Assegurar taxas favorecidas aos financiamentos que se destinam a promover. E aqui ele vai, gente, ó, ele vai falar muita coisa relacionada à questão ao meio rural. Por exemplo, vai ser uma linha de crédito para recuperação e fertilização de solo, vai ser uma linha de crédito para reflorestamento, para combates a epizootias e pragas nas atividades rurais. E aí, se a gente fizer uma leitura desse texto que eu estou tendo aqui com você, você vai ter a noção de uma coisa, que a função do conselho é sempre que for possível assegurar, eu acho até muito forte essa palavra, assegurar, mas é literalmente sempre fazer com que as taxas do crédito rural sejam as menores possíveis. Tá legal? Então, você realmente vai notar isso no mercado de crédito rural, você vai notar que literalmente, quando a gente compara uma linha de crédito como qualquer linha de crédito rural, um crédito rural custeio, investimento, né? E outras que tem, você vai notar que as taxas de juros são bem menores quando comparados a uma linha normal que não esteja relacionada a crédito rural. Por quê? Porque o conselho ele tem um cuidado para que sempre que for possível, né? Claro, manter essas taxas de juros mais abaixo do mercado, tá bom? E ó, onde é que eu tirei essa parte de mais abaixo do mercado? Dessa parte aqui, ó, taxas favorecidas. O que seria uma taxa favorecida? Uma taxa menor do que se está acostumado a cobrar. Então você literalmente vai ver que a função do conselho é essa, né? É sempre assegurar que o crédito rural tenha taxas mais favorecidas ou taxas mais baixas do que o mercado hoje cobra em outras linhas de crédito. Beleza? Bacana? E aí, ó, ele vai citar várias coisas, ó, eletrificação rural, mecanização, irrigação, e tudo isso aqui é relacionado ao crédito rural. Beleza? Bacana? Então preste atenção que isso é a função do conselho e não do Banco Central. Tá bom? Vamos para cá então. Tem mais uma, ó. Determinar a porcentagem máxima de recursos que as instituições financeiras poderão emprestar ao mesmo cliente. Essa aqui, sem dúvida nenhuma, é a que mais derrubou alunos nos últimos concursos. Tá legal? Primeiro, porque não se acredita nisso aqui. Primeiro, quando o aluno lê determinar a porcentagem máxima de recursos que as instituições financeiras poderão emprestar ao mesmo cliente, quando ele lê isso, ele já diz, não, tem alguma coisa errada. E não tem, tá legal? Literalmente, o Conselho Monetário Nacional tem o poder, sim, de dizer até quanto uma pessoa poderia tomar de empréstimo, tá legal? E aqui a gente vai falar de um assunto chamado nível de endividamento, tá legal? Algumas linhas de crédito, quando o Conselho Monetário Nacional disciplinou, ele disse que essa linha de crédito só poderia comprometer até determinado percentual da renda de uma determinada pessoa. E quando ele toma essa decisão, ele basicamente está dizendo quanto essa pessoa vai poder emprestar. Porque se eu digo para você que eu vou poder tirar só 20% do teu salário, então a parcela que eu vou poder cobrar para você é de 20% do seu salário. Então eu não vou poder emprestar um determinado valor acima do que eu posso fazer de parcela para você. Se digamos que do teu salário a parcela de 20% seja, por exemplo, R$1.000, eu não vou poder, por exemplo, emprestar 50 milhões para você, porque a parcela para 50 milhões vai exceder R$1 milhão por mês, R$1.000 por mês. Então não vou poder emprestar esse valor.
Então, quando o Conselho cria essas regras de limitação de quanto pode ser a parcela e quanto a gente pode pegar do salário de uma pessoa, ele literalmente está exercendo isso aqui que eu estou te falando, ó, determinar a porcentagem máxima de recursos que os bancos podem emprestar ao mesmo cliente ou uma determinada empresa, tá legal? Isso aqui é uma carta que que o Conselho tem disponível, já usou algumas vezes, mas não usou em todas as linhas de crédito, tá legal? Vou te dar um exemplo interessante disso, que é o consignado. Tem horas que ele diz que pode comprometer 30% da renda, aí a pessoa tira um determinado valor de empréstimo. Tem alguns momentos que ele aumenta de 30 para 35, aí a pessoa pode tirar outro determinado tipo de empréstimo, tá legal? Mas você vai notar que nesse meio jurídico, né, basicamente as pessoas quando querem reclamar de outras linhas de crédito, elas vão ter que entrar na justiça. Por quê? Porque literalmente não tem ali resoluções do conselho dizendo, ó, até quanto eu posso tirar no crédito direto ao consumidor, do salário da pessoa, até quanto eu posso tirar vamos ver outro, financiamento. E aí, por isso que tem essa briga toda que você vê, né? O juiz não, né? Os advogados ali, muitas vezes tendo que mover processos para poder provar para o juiz de que aquele banco está cobrando mais do que deveria daquele salário. Se o conselho quisesse, ele resolver esse problema. O problema é que isso é uma medida extremamente impopular. Tá legal? Até porque, imagina, né? As pessoas não estão acostumadas a ter um limite dessa forma. O consignado, se elas pudessem, elas davam 50, 60, 70% do seu salário. Já é chato pra caramba. Imagina você fazendo isso com outra linha de crédito. Então, bom, se quisesse fariam, mas eu realmente acho muito impopular e o governo que fizesse isso literalmente perderia as eleições com total certeza absoluta, gente. Eu trabalho em banco, eu sei como é que funciona, né? As pessoas literalmente emprestam muito dinheiro e a gente nota assim que indiscriminadamente, se o banco liberar, elas pegam, talvez nem estejam precisando em alguns momentos, mas elas pegam mesmo assim, tá legal? Claro que muita gente vai porque precisa, ninguém vai ao banco muitas vezes porque não precisa, porque precisa. Mas quando eu digo indiscriminadamente é mais no sentido de dizer assim que, cara, não sei, é triste, sabe? Você vê as pessoas tomando crédito a uma taxa de juros muito elevada, uma parcela muito elevada. É complicado. Isso é uma coisa chata do bancário. A gente tenta muitas vezes orientar, conversar, mas a pessoa literalmente precisa, tira e não tem jeito, né? A gente está ali também para fazer o nosso trabalho. Bom, vamos lá. Aí ele tem aqui, ó, estipular índices e outras condições técnicas sobre encaixes, mobilizações ou outras relações patrimoniais. Aqui as instituições financeiras elas têm que passar algumas informações e ter algum aspecto contábil que elas precisam organizar, e o conselho traz regras para como vai ser organizado essa forma contábil em que a gente vai apresentar os nossos dados. Beleza? Bacana? Essa aqui nunca caiu em prova, tá, gente? Isso aqui nunca caiu em prova, mas não quer dizer que o capeta do cara que vai fazer a tua banca não coloque isso numa prova, né? Aí ele fala assim, ó, a política do Conselho Monetário Nacional vai objetivar, né, expedir normas gerais de contabilidade, estatística, a serem observadas pelas instituições financeiras. Nota o seguinte, né, ó, expedir normas gerais de contabilidade e estatística. É muito importante primeiro você gravar que é uma norma geral. Por quê? Porque o Conselho Monetário Nacional ele tem 3 membros, então não vai dar tempo dele pegar e especificar detalhe por detalhe daquilo que ele decidiu. Então ele vai tomar uma decisão, vai criar uma resolução, vai passar para o Banco Central e quem vai especificar melhor essa regra vai ser o Bacen. Tá legal? Então, literalmente, por isso que a gente fala, ó, expedir normas gerais. Tá legal? Outro cuidado é de contabilidade e estatística. Mas não é para todas as empresas, ó, é para instituições financeiras. Ok? Beleza? Eu já vi algumas questões, por exemplo, que eles botaram normas específicas, deram como errado. Eu já vi uma questão que ele dizia que o conselho criava regras de contabilidade para todo tipo de empresa, inclusive aquelas que não eram financeiras. Estava errado. É bom tomar cuidado porque são regras gerais de contabilidade e estatística utilizadas pelas instituições financeiras. Beleza? Bacana? Continua comigo e cuidado que isso aqui já caiu em prova. Acho que eu tenho mais uma aqui, ó. Delimitar com periodicidade não inferior a 2 anos o capital mínimo das instituições financeiras privadas, levando em conta sua natureza, localização de suas sedes, agências ou filiais.
Essa aqui foi uma função que ainda não tinha sido cobrada, tá? Mas nós tivemos uma banca que fez uma questão sobre isso, tá legal? Bom, o que funciona? Uma instituição financeira, para que ela possa ser criada, tem que ter um capital mínimo, tá? Então, quando eu vou pedir lá para o Banco Central para criar o meu banco, ele vai me perguntar qual é o meu capital, né? Imagina, eu vou abrir um banco com 100 reais, com 200 reais? Não faz sentido. Então, existe um capital mínimo que a gente precisa ali apresentar ao Banco Central e falar, olha, eu estou começando esse negócio com esse determinado valor aqui. Beleza? Ok? Esse valor é delimitado pelo Conselho Monetário Nacional. E ele leva em consideração, basicamente, na hora de delimitar esses valores, ou seja, a natureza. O que é a natureza, professor? É o tipo de instituição financeira. Beleza? Ou seja, de acordo com o tipo de banco, tamanho do banco, né, haverá solicitações talvez de menor capital inicial ou até maior capital inicial. Outra análise que ele vai fazer é em relação à questão da localização. Afinal de contas, por exemplo, né, se eu for pedir o mesmo valor de capital, né, de capital mínimo, para uma empresa que vai se sediar lá em São Paulo, e eu vou cobrar o mesmo valor para uma empresa que vai sediar aqui numa cidade em Ananindeua, que é ao lado da minha aqui de Belém, que é uma cidade pequena, imagina, né? Não faz sentido. O valor lá certamente vai ser maior do que o daqui. Então, claro que a gente tem que analisar as especificidades de cada local, onde cada banco vai ali criar a sua sede. Tá legal? Então, se eu sou um banco aqui de Belém do Pará, e a minha sede é aqui, as minhas agências são aqui, o capital mínimo, para começar, vai ser baseado na minha localidade. Eu não vou fazer a mesma localidade padrão em geral para todo o Brasil, porque nós temos locais diferentes e especificidades diferentes. Beleza? Bacana? Outra coisa que ele fala que você tem que tomar cuidado, que foi justamente a questão da prova, foi isso aqui, ó. Delimitar com periodicidade não inferior a 2 anos. Tá legal? Ou seja, né? Essas delimitações de capital mínimo, elas têm que ser feitas, mas essas alterações não podem ser em menos de 2 anos. Tem que ser sempre com mais de 2 anos da última informação que ele lançou no mercado, tá? Então não pode ser menor que 2 anos, tem que ser maior. Tá legal? Beleza? Então, por exemplo, imagina, o CMN delimitou que em 2018 o valor para começar seria 1 milhão. Então, vai passar 19, 20 e ele só vai poder dar um novo capital mínimo em 19, 20 seria o quê? 21, tá? 21. E aí a partir disso ele poderia alterar. Se ele quiser, ele altera. Se ele não quiser, ele não altera e mantém a mesma regra. Beleza? Então, essa aqui é um exemplo, inclusive, de que a cada dia mais as pessoas que estão fazendo as provas para a área bancária, elas estão procurando, dentro de outras leis, caçando outras citações para fazer a questão. Tá legal? Beleza? E aí a gente tem que tomar muito cuidado mesmo, tá? Porque é complicado, né? A gente até, já que eu tô no YouTube, acho que eu posso falar. A gente até pede que você que faça, né, a banca, que faça a questão, cite lá no edital quais resoluções nós devemos estudar. Porque, literalmente, você tem várias resoluções aí aparecendo. A gente sempre se baseou na 4595 de 64 e algumas mais como é que eu posso dizer, mais legais, legais não, né? Não seria a palavra legal. Qual seria a palavra? Acho que mais famosas, mais famosinhas. Mas se você for cobrar algo que vá muito mais além, pô, cita pra gente pelo menos se preparar, porque nós tivemos uma situação aqui no Banco do Estado do Pará complicada, em que ele perguntou a forma de cálculo da taxa Selic. Olha que loucura. E detalhe, a resposta não era nem a fórmula de cálculo padrão, era a exceção, caso não se fosse possível usar a fórmula de cálculo padrão. Então, assim, porra, literalmente esse cara não queria que os nossos alunos acertassem essa questão, não é verdade? Então, a gente pede, por favor, cita pra gente, já que você quer inovar, cita, que a gente vai ensinar e vai ficar tentando preparar o nosso aluno para vencer você, bonitão. Ok? Vamos lá. Essa minha conversa era com o cara que vai fazer a tua banca, tá? Vamos lá. A política do Conselho Monetário, o objetivo era, disciplinar as atividades de bolsa de valores e das corretores de fundos públicos, tá? Então, o Conselho também cria regras para a bolsa de valores, tá bom? Então, não é só a CVM que está ali tomando conta, o Conselho não vai fiscalizar a bolsa de valores, mas ele vai criar regras sim, porque ele pode, ele é o cara, ele manda, e é isso aí. Outro,
estatuir normas para as operações das instituições financeiras públicas, visando preservar sua solidez e adequar o funcionamento aos objetivos, claro, dessa lei, né? Claro que o Conselho vai ter uma visão especial sobre as instituições financeiras públicas. Afinal de contas, elas fazem um papel importante, né? Imagina, por exemplo, se não tivesse o Banco do Brasil, Caixa Econômica. Então, o Conselho vai editar aqui algumas regras e normas para preservar a liquidez do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, do Banco da Amazônia, pois eles fazem ali um papel importante, tá? Beleza? Então, tem algumas regras próprias que são para instituições financeiras públicas, né? Para protegê-las, para que elas não façam movimentos errados e acabem quebrando e prejudicando o país. Vamos ver mais uma? Olha lá. Fixar o limite para os depósitos das instituições financeiras em até 15 vezes a soma do capital realizado e das reservas livres, estabelecendo que os excedentes deverão ser recolhidos ao Banco Central ou aplicados conforme as normas do Conselho. Esse aqui é um outro exemplo, tá, de questão que não caía de jeito nenhum isso aqui. Era muito técnico quando apareceu, né? Era bem técnico. E não se cobrava isso em prova. Mas um dia o cara olhou, precisou fazer uma questão e ele veio aqui e fez, tá? Nesse caso, ele mudou esse limite, tá? Na questão dele, acho que ele dizia que era até 10 ou até 12. E na verdade não era até 10 nem 12, era até 15 vezes. Na prática, para você entender, isso aqui são duas contas contábeis, tá? Capital realizado, reservas livres, tá? Capital realizado é quanto a pessoa que criou aquela instituição financeira colocou na empresa, né? Ou seja, né, eu vou colocar um dinheiro ali na empresa para poder criar a minha empresa. E reservas livres são uma conta utilizada muito para que você coloque dinheiro pensando numa expansão. Então você começa a guardar um pouquinho do dinheiro que você tem e coloca nessa conta de reservas livres, já pensando ali numa futura expansão daquela instituição. Bom, banco é danado, é esperto pra caramba, né? E eles começaram a usar essas duas contas ali para guardar um dinheirinho e não ter que recolher para o Banco Central. E aí veio o conselho e falou o seguinte: não, calma, não tem problema. Quem vai dizer o limite que vocês vão poder colocar nessas contas sou eu. E tudo que passar disso, vocês têm que recolher para o Banco Central. Claro que ele não ia deixar a gente muito tempo com essa boquinha, né? E aí foi o que aconteceu. Ele delimita o valor, então ele pode chegar até, né? Ou seja, pode ser 1, 2, 3, 4, 5, no máximo até 15 vezes a soma do capital dentro dessas duas contas. É o limite para você lançar aqui. Tudo que tiver acima disso tem que recolher para o Banco Central. Lembrando, uma coisa que sempre os meus mentorandos me perguntam, né? Prof, diz aí para mim, isso é o recolhimento compulsório? Isso não é o recolhimento compulsório, tá? Isso aqui é uma questão mais contábil, administrativa do banco, que já que apareceu na prova, eu também tenho que te ensinar, mas isso aqui é um valor extra, tá bom? E já que eu tô falando de mentorandos e todo mundo, lembra a gente, ó, segue a gente aqui, ó, na Rômulo Trindade Mentoria, tá bom? Tenho certeza absoluta. Lá tem muita coisa legal que vai ajudar você a se aprofundar no seu conteúdo. E, para quem não sabe, eu sou, além de professor, eu sou mentor de carreiras bancárias e a gente tem um projeto muito legal para você que quer aprofundar o seu conhecimento nesse assunto, tá bom? Até porque a gente tem uma mentoria voltada em questões, gente. Olha que coisa bacana. Na nossa mentoria, a gente primeiro revisa um determinado assunto e faz ali a prática através de questões de cada assunto que vai cair na tua prova. Ou seja, esse edital que a gente está vendo aqui através de aula, você veria na minha mentoria através de questões, tá legal? Numa plataforma maravilhosa, super show de bola, onde a gente tem gamificação, sistema de ranking, e é muito legal. E ó, detalhe, toda vez que você fizer uma questão na minha plataforma, você vai ter uma aula de algum professor nosso explicando para você todas aquelas questões, para você aprofundar o seu conteúdo. Então a gente, basicamente, né? Primeiro faz uma revisão, depois vai para a prática, e da prática a gente aprofunda, tá legal? Esses são os nossos 3 pilares. E se você tá precisando de uma ajuda mais próxima, bom, considera assinar a nossa mentoria, tá bom? Ok? Vamos para cá, continua comigo. Olha lá, próxima, né? Ó. Aplicar aos bancos estrangeiros que funcionam no país as mesmas proibições ou restrições equivalentes que vigorem nas praças de suas matrizes
em relação a bancos brasileiros instalados ou que se desejem estabelecer nelas. Tá legal? Olha só que interessante, né? Essa aqui nunca caiu em prova, tá, gente? Essa aqui nunca caiu em prova. Mas dá uma questão muito bacana em prova. Porque é o seguinte, ó. Eu tô. No dia que eu tô gravando esse vídeo aqui, o Trump, não sei como é que tá aí agora, né? Mas o Trump inventou um tarifaço. Tá legal? Isso hoje, as bolsas de valores hoje caíram, foi uma loucura. O mundo tá empavorosa com o Trump agora. Parece que os Estados Unidos botou o pé, chutou o pau da barraca, e eu nem sei como é que tá essa situação. Você que tá aí agora, né, que já viu isso, como é que tá isso, meu Deus do céu? Será que deu certo para os Estados Unidos? Deu errado? A China assumiu e dominou o mundo? Meu Deus, coloca aqui nos comentários, por favor, para que eu no futuro possa saber o que deu de errado nisso. Mas ele colocou essas tarifas, beleza? Imagina, por exemplo, que ele criou uma tarifa sobre os bancos brasileiros que estão sediados nos Estados Unidos, tá bom? Isso é uma tarifa, uma coisa séria. Na verdade, isso pode prejudicar os bancos nossos que estão lá no país deles. E aí, pensando nisso, claro que o governo brasileiro deveria pensar, claro que não é certo de fazer isso, né? Não é certeza, na verdade, mas ele poderia pensar em dar ali, pagar na mesma moeda, na é verdade? E aí, quem tomaria essa decisão? É o Banco Central? Não, não é o Banco Central, é o Conselho Monetário Nacional que pensaria em pagar na mesma moeda ou não, tá legal? Por isso que ele fala assim, ó, aplicar aos bancos estrangeiros que funcionem no nosso país as mesmas proibições ou restrições equivalentes que vigorem lá nas praças das suas matrizes lá no país deles. Ou seja, né, numa situação como essa, imagina que o Trump foi lá e colocou uma tarifa de 30% em cima do lucro de cada instituição financeira nossa brasileira que esteja no país deles. Aí o conselho deveria pensar e dizer, bom, será que nós vamos retribuir esses 30% nas instituições que eles têm aqui no nosso país? E aí a decisão disso não seria do Banco Central, seria do Conselho Monetário Nacional. Afinal de contas, essa é uma briga não só mais entre bancos, mas é uma briga, na verdade, entre países. Então precisaria de uma pessoa mais como é que eu posso dizer? O nosso alto grau dentro do sistema financeiro para tomar uma decisão dessa de retribuir aquilo que fizeram conosco no país deles. Beleza? Bacana? Vamos lá então, continua comigo. Ele fala assim, ó, colaborar com o Senado Federal na instrução dos processos de empréstimos externos dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, conforme disposto ali no artigo 63. O Conselho geralmente ajuda, né, basicamente, os estados, os municípios, a analisar melhor qual seria a melhor forma de tomar dinheiro emprestado. Aqui no nosso estado nós tivemos a COP30, né? Na COP30 o nosso estado precisou de muito empréstimo para poder deixar aqui a cidade pronta para o evento, e nesse caso especificamente, né, basicamente ele tomou muito dinheiro emprestado lá fora, não foi aqui interno. E aí o conselho poderia ter ajudado eles nesse sentido de tomar crédito no melhor instituição financeira possível. Tá bom? Ok? Essa aqui também nunca caiu em prova. Vamos lá aqui também, ó. Olha aqui, ó. O Conselho Monetário Nacional, no exercício das atribuições previstas no inciso 8, poderá determinar que o Banco Central do Brasil recuse a autorização para o funcionamento de novas instituições financeiras em função de conveniência ou ordem geral. Bom, a gente sabe que quem literalmente autoriza instituições financeiras a operar no país é o Banco Central, beleza? Então você vai, quer abrir um banco, você pede para o Banco Central. Mas, de repente, se o Conselho Monetário analisar que aquele determinado banco não é um banco legal para estar no nosso país, ele pode chamar o Banco Central e falar assim, olha, eu sei que a responsabilidade é sua, eu sei que você pode liberar e até quer liberar, mas eu, por conveniência, digo para você não aceitar aquela solicitação. Tá legal? Isso é uma carta que se tem, não é todo o tempo que se usa, mas se for necessário, ó, olha o que ele fala, ó, em função de conveniência de ordem geral, ou seja, a decisão é dele. Se ele quiser se intrometer naquela situação, ele se intromete, tá bom? Outra, olha aqui, ó. Aqui, deixa eu sair da tela. Bora, ó. O Conselho Monetário Nacional poderá convidar autoridades, pessoas ou entidades para prestar ali esclarecimentos considerados necessários, né? Se o conselho quiser, ele vai chamar não só pessoa jurídica, gente, ó,
Mas o detalhe que você deveria olhar é, olha aqui, ó, convidar autoridades, pessoas ou entidades. Então ele fala de pessoas, então pode ser uma pessoa física, pode ser uma pessoa jurídica também, tá bom? Se o conselho quiser, ele vai lá e vai fazer isso, tá bom? Pode chamar essas pessoas para conversar. Lembrando que isso aqui é um convite, né? Ó, é convidar, né? Para poder conversar em determinados assuntos. Beleza? Então, essa aula acabou nesse exato momento e eu quero dizer uma coisa para você, ó. Eu peguei mais uma frase hoje e essa frase eu achei muito legal. Ela fala assim, ó: a dificuldade separa quem realmente quer e quem só sonha. E é verdade, tá, gente? A gente que trabalha com mentoria, e eu trabalho com, a gente já está aqui com mais de 500 mentorandos nossos. A gente realmente, literalmente, a gente sabe o aluno que quer pro aluno que sonha. Então eu aqui na nossa mentoria, a gente manda mensagem pro aluno para saber por que ele não logou na plataforma, só para você ter uma noção. E alguns alunos, infelizmente, vão desistindo no caminho e acabam nem respondendo essas mensagens mais. Então, eu quero te dizer uma coisa. Não importa o quanto difícil seja, eu imagino que seja difícil, porque não é fácil, ok? Estudar não é fácil. Mas eu quero te dizer uma coisa, vai valer a pena todo esse seu esforço, toda essa sua dedicação, tá legal? Então, chega um momento na nossa vida que a gente tem que sair daquela fase de sonhar para começar a executar e tentar. Isso aqui que eu estou vivendo agora foi justamente isso. Eu sempre dei aula aqui nos locais, aqui na minha cidade, mas um dia eu pensei, poxa, por que eu não posso também dar aula para outras pessoas de outros estados? E aí foi um sonho que eu tirei do papel, mas durante muito tempo eu só sonhei. Um dia eu tive que me arriscar e fazer o que for preciso para poder fazer isso. E eu tô aqui agora dando aula para você, tá legal? Então, meu irmão, faça o que for preciso, mas lute pelos seus sonhos. Se eles estão aí, então tira ele do papel e vai para execução, tenta fazer, porque Deus é contigo, tá bom? Beleza? Tchau, até a próxima, fui! Vai atrás do que você quer. Você não quer ser o melhor? Você não quer vencer? Você não quer ter sucesso? Vai! Vai significa viajar, cara. Vai significa não ter domínio. Sucesso não vem de graça não, cara.